Olá, meu nome é Manuela, vamos continuar sobre o assunto genética e hoje eu vou falar para vocês sobre alelos múltiplos. Até agora eu tinha falado para vocês em duas possibilidades de alelo. Então, geralmente o dominante e o recessivo, o azão e o azinho. Nem tudo é tão simples assim. Algumas características elas são compostas por uma maior possibilidade de alelos. Então vamos chamar, por exemplo, o alelo de azão-azinho e uma terceira possibilidade, azinho-linha. É claro que cada indivíduo continua tendo só 2 alelos desse gene, mas ele tem uma possibilidade maior para compor esse par de alelos. Então, considerando então 3 possibilidades, essa pessoa pode ter azão-azão, ou azão-azinho, ou azão-azinho-linha. Nessas 3 possibilidades, ele vai apresentar essa característica que é dominante. Ele pode também ter azinho-azinho, e aí ele vai apresentar a característica do azinho, azinho-linha, azinho-linha, que aí vai apresentar a característica do azinho-linha, e pode ser azinho com azinho-linha. E aí, geralmente, uma dessas características tem dominância sobre a outra. Vamos para um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Então, a gente sabe que os cobaias, os coelhinhos, eles têm 4 possibilidades de cor. A guti, que é amarronzado, o chinchila, que eu representei aqui em amarelo, mas na verdade ele tem o pelo mais acinzentado. Ele pode ser himalaio, que ele é todo branquinho, com as orelhas pretas, os olhos, narizes e as patinhas pretas. Ou ele pode ser albino, que é todo branquinho, com os olhinhos vermelhos, típico coelhinho de Páscoa. Como que funciona a dominância? Eu pus aqui já na ordem de dominância. Então, o agouti é o mais dominante sobre as outras 3 características. Próximo é o chinchila, essa característica é dominante sobre essas 2. E o himalaio é dominante sobre albino. Então, sempre que tiver um cesão, vai ser agouti. Quais as possibilidades, então, se a gente tem um coelhinho agouti? Quais as possibilidades de genótipo que ele tem? Então, certamente ele tem um cesão, certo? Que outros alelos ele pode ter? Qualquer um desses. Então, pode ser cesão-cesão, pode ser cesão-cezinho de chinchila, então cezinho CH. Ele pode ter cesão com o cezinho himalaia, ou ele pode ter o cesão com o cezinho albino, certo? Então, 4 possibilidades de genótipo para o mesmo fenótipo agouti. Vamos ver agora o chinchila. Quais as possibilidades de genótipo quando a gente tem um chinchila? Bom, certamente o cezinho CH ele precisa ter. Se ele tiver um cesão, a gente já viu, ele vai ser agouti, não vai ser chinchila. Então, essa combinação não dá origem a um chinchila. Então, cezinho CH com cesão não funciona para chinchila. Cezinho CH com cezinho CH funciona. Então, ele pode ter essa combinação. Essa característica, como eu falei, é dominante sobre essas 2. Então, se ele tiver o cezinho CH junto com o cezinho H ou o cezinho CH junto com o cezinho A, ele também vai ser chinchila. Então, essas são as outras 2 possibilidades. Então, o cezinho CH ele sempre tem que ter. Pode ser com um cezinho himalaia ou com um cezinho albino. Certo? Então, quando a cobaia tem o fenótipo chinchila, ele tem essas 3 possibilidades de genótipo.
Vamos ver agora o himalaio. Bom, certamente o Czinho H ele precisa ter. Se for o Czinho H e combinar com o Czão, não dá certo. A GUT é dominante, então não é uma opção. Czinho H junto com Czinho CH também não vai dar himalaio, porque o Czinho CH é dominante, daria a cor do chinchila. Czinho H com Czinho H funciona, vai dar himalaio. E o Czinho H junto com o Czinho albino também vai dar himalaio, já que essa condição é dominante sobre o albino. Então, Czinho H, Czinho H. Então, duas possibilidades de genótipo para o fenótipo himalaio. Por fim, o albino. Qual possibilidade de genótipo para o albino? Ele é a característica recessiva disso tudo. Então, a única possibilidade para ele é o Czinho albino com Czinho albino. Qualquer outra combinação, o outro alelo vai ter dominância sobre o albino, certo? Então, o fenótipo albino, a única possibilidade de genótipo é Czinho Azinho com Czinho Azinho. Então vamos falar agora de um exemplo em que existem alelos múltiplos de características em humanos. Então os grupos sanguíneos são um bom exemplo de alelos múltiplos. Como que foi descoberto a diferença dos tipos sanguíneos? Antes de 1900, começou-se a se fazer transfusão de sangue de um indivíduo para outro, indivíduos que perdiam muito sangue, que precisavam, e aí eles começaram a fazer a transfusão de sangue. E eles começaram a observar que para algumas pessoas esse procedimento dava muito certo, corria tudo bem, a pessoa se salvava, ficava ótima. E para algumas outras pessoas, a pessoa que recebia o sangue tinha uma reação na hora, durante a transfusão, e morria. E aí ficaram se perguntando, mas o que é que acontece? Por que às vezes dá certo, por que às vezes não dá certo? Até que em 1900, Landsteiner começou a fazer alguns experimentos para tentar entender isso. Ele pegou no laboratório, numa plaquinha, ele punha o sangue de uma pessoa. E aí ele fazia vários testes. Então pegava sangue de pessoas diferentes, várias amostras de sangue da mesma pessoa e misturava, fazia várias misturas. E ele notou que em algumas vezes ele misturava o sangue e o sangue continuava líquido normal. Outras vezes, quando ele misturava o sangue formava grumos, ele aglutinava. E provavelmente ele chegou à conclusão que era isso que acontecia em algumas pessoas, e aí esse sangue que formou grumos, aglutinou, entope a circulação da pessoa e por isso que acabava levando ao óbito. E aí, o que ele descobriu que tinha? Hoje em dia, a gente já sabe que existem 4 tipos sanguíneos diferentes. E aí, alguns desses tipos sanguíneos apresentam alguns aglutinogênios, que é uma dessas substâncias que leva à aglutinação, e outros têm a aglutinina. Aglutinogênio a gente pode chamar também de antígeno, é a mesma coisa. E a aglutinina a gente pode chamar de anticorpo, tá? A aglutinina é um tipo de anticorpo. Quais os tipos sanguíneos que a gente sabe que tem? E é quando mistura o aglutinogênio com a aglutinina que você tem essa reação de aglutinação. Então vamos lá, a gente sabe que existe o sangue do tipo AB, sangue do tipo A, B e O. O AB, ele tem proteína do tipo A e do tipo B. O que são essas proteínas? São proteínas que se expressam na hemácia. Quando a pessoa expressa essa proteína
desde que nasceu, então durante a vida embrionária, ela já tem expresso aqui esses dois antígenos, o A e o B. Então, o corpo dela entende que não é para fabricar anticorpo contra esses fatores, o A e o B. Então, esse sangue AB tem o aglutinogênio, que são essas proteínas A e B, e ele não tem nenhum anticorpo, porque ele tem isso desde que nasceu, então o corpo dele entendeu que isso faz parte do corpo, que não é para produzir nenhum tipo de anticorpo contra isso, certo? Quem tem o sangue tipo A, ele tem só essa proteína A aqui, AB ele não tem. Então, de antígeno, ele tem somente o A. Em contrapartida, como ele não tinha essa proteína B quando ele nasceu, o corpo entendeu que se aparecer uma proteína B, ele precisa produzir anticorpo. Então, ele tem esse anticorpo anti-B. Anticorpo anti-B. Quem tem o grupo sanguíneo B é o contrário. Então, ele expressa a proteína B, mas não expressa a proteína A. Então, ele não vai ter anticorpo contra B, mas ele vai ter anticorpo contra a A. E o O, na verdade, esse O, ele representa o número 0. Quem tem o sangue O não tem nem a proteína A e nem a proteína B expressa na hemoglobina, na hemácia. Então, ele não tem nenhum antígeno ou nenhum aglutinogênio, mas ele vai produzir anticorpo contra os dois. Ele tem anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. Certo? Então, como que funciona aqui? O que determina que o indivíduo tem o sangue AB, A, B ou O? Bom, são 4 características diferentes. Então, isso já pressupõe de que vão ser alelos múltiplos, né? Quando tem só 2 tipos diferentes de alelos, a gente só consegue ter 2 características. Quais que são esses alelos? A gente vai chamar, são os alelos dessas proteínas, né? Então, você pode ter o IA, o Izão, né? A, Izão, B e o Izinho, certo? Então, essas 2 características são dominantes, tanto A quanto B, e o Izinho, que não tem nem A nem B, que é recessivo. Então, quais as possibilidades que a gente tem aqui dentro? Então, vamos lá. Izão A mais Izão A. O tipo sanguíneo é A, porque ele vai expressar justamente essa proteína A aqui. Se for Izão A junto com o Izinho, vai dar também o A, porque o Izinho é recessivo. O B vai ser bem parecido com o A. Então, ou eu tenho 2 Izão com a proteína B, que vai expressar então essa proteína na hemácia, ou o Izão B junto com o Izinho recessivo. E isso vai dar o sangue B. Como esses 2 são codominantes, quando você tem o Izão A junto com o Izão B, você vai expressar tanto a proteína A quanto a proteína B. Portanto, você vai ser AB. Se você tiver 2 recessivos, Izinho, Izinho, você não vai expressar nenhuma das proteínas. E, portanto, você vai acabar sendo O, que é o que não expressa nenhuma proteína. Certo?
Por que que isso é importante? Se você der para um indivíduo O que não tem nenhuma proteína, então ele tem anticorpo anti-A e anti-B. Se você der para esse indivíduo um sangue AB ou A ou B, que tem essas proteínas, vai juntar com esse anticorpo e vai coagular. E se você tiver esse indivíduo com sangue AB e você faz uma transfusão de um sangue O para esse indivíduo, esse sangue que não tem nenhum antígeno, junto com esse que não tem nenhum anticorpo, ele vai receber bem sem problemas. Então, quem que pode doar para quem? Vamos fazer uma tabela aqui. Então, vamos lá. Então, o O que não tem nenhum antígeno, ele vai poder doar sangue para o AB, para o A e para o B. E também para ele próprio, né? Para outro indivíduo também com sangue O. Então, AB, A e B e O, certo? Então, o O já falamos. Quem tem o sangue B, que tem antígeno do tipo B, ele pode doar para outro que tenha também sangue B, e ele pode doar também para quem tem sangue AB, já que quem tem sangue AB não tem nenhum anticorpo. E quem tem sangue do tipo A, pode doar também para quem outro indivíduo com sangue tipo A, e pode também doar para AB, seguindo esse mesmo raciocínio do tipo B. E o AB, por sua vez, como tem os dois antígenos, ele não vai poder doar para ninguém que tem anticorpo anti-A ou anti-B. Então, ele só pode doar para outro que tenha também o sangue AB. É claro que esse indivíduo que está doando sangue O, ele vai acabar doando um pouquinho desses anticorpos. Então, essa transfusão para os outros tipos sanguíneos tem que ser transfusões em quantidades pequenas. Aquelas pessoas que vão precisar de um grande volume de sangue, o ideal é que receba exatamente do mesmo tipo sanguíneo para não ter esse problema. Mas pequenas quantidades, esses anticorpos não vão ter problema com o sangue de tipos diferentes. Continuando então, falando dos tipos sanguíneos, tem mais um fator que foi descoberto ser importante. Então, eles viram que mesmo com o estudo dos grupos do tipo sanguíneo A, B, AB e O, mesmo assim ainda tinha algumas vezes que a transfusão não dava certo. E aí, em 1940, de novo, o mesmo Landsteiner, junto com outro pesquisador, Wiener, eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram sangue do macaco Rhesus e transferiam para cobaias. Como a primeira transfusão de sangue era normal, mas com o tempo essas cobaias começavam a produzir anticorpos. Eles chamaram esse antígeno que levava à produção desses anticorpos de fator RH. RH vindo aqui de Rhesus. E aí, o que eles fizeram com esse, para levar isso para os humanos? Eles pegaram o soro dessas cobaias que desenvolveram os anticorpos anti-RH e misturavam esse soro junto com amostras de sangue humano. E aí eles viram que na maioria das pessoas, mais ou menos 85% das vezes, o sangue aglutinava, parecido com o que acontecia quando misturava sangue A com sangue B. E para algumas pessoas, mais ou menos 15%, não acontecia nada. E aí eles
chamaram então essas pessoas cujo sangue aglutina quando a gente coloca os anticorpos, é porque eles têm esse mesmo fator RH. Então esse tipo de sangue começou a ser chamado de RH positivo. E o que não aglutina não tem o fator RH. Por isso que mesmo jogando anticorpo, não tem problema, ele não aglutina. Então esses são RH negativo. Em humanos acontece da mesma forma, então esses anticorpos eles são produzidos aos poucos. Então uma primeira transfusão de sangue de um indivíduo RH positivo para um RH negativo pode não dar problema, porque ele pode não ter ainda esses anticorpos, mas uma segunda transfusão pode ser bem problemática. Vamos ver o que determina esse fator ser positivo, o RH ser positivo ou negativo. Então, é uma característica genética e o negativo é recessivo. Então, vamos chamar os alelos de Rzão e Rzinho. Quem tem um Rzão, então pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, vai ser RH positivo. Esse RH é parecido com aquelas proteínas A e B que ficam nas hemácias, tá? Então tem aqui o fator RH, basta um alelo, então você produz uma vez, você tem ele positivo. Então, por isso que essa característica é dominante. Então aqui vai ser RH positivo. Agora, se você tiver o Rzinho que não produz esse fator, né, se você só tiver o Rzinho, aí você não vai produzir o fator RH, vai ser RH negativo. Então, vamos para um exemplo em humanos. Você tem uma mãe que é RH negativo e um pai que é RH positivo. E aí vamos supor que esse pai seja Rzão, Rzão. Os filhos todos desse casal, qual vai ser o genótipo deles? Bom, a mãe só pode, os gametas dela só podem ter Rzinho. O pai, os gametas dele só podem ter Rzão. Então todos os filhos desse casal vão ter esse genótipo, Rzão, Rzinho. Ou seja, que tipo de sangue eles vão ter? Vai ser RH positivo ou negativo? Dominante é o positivo. Então, todos os filhos desse casal vão ser RH positivo. E essa mãe, que é quem vai carregar o bebê? O que acontece? Geralmente não tem troca de hemácias pela placenta entre o bebê e a mãe. Mas, mais frequentemente, durante o parto, principalmente quando tem rotura dos vasos da placenta, essa mãe entra em contato com o sangue do bebê. Então, nessa primeira gravidez, que o bebê é RH positivo, a mãe, que é negativo, entra em contato com esse sangue. E aí, o que ela vai produzir? Anticorpos. Então, a mãe, depois da primeira gravidez, entrando em contato com os anticorpos do bebê, geralmente no parto, ela começa a produzir anticorpo anti-RH. E aí, o que vai acontecer na segunda gravidez? O sangue não passa pela placenta da mãe para o filho, nem do filho para a mãe, mas os anticorpos passam. E aí, esse anticorpo anti-RH vai passar para o filho, que é RH positivo. E aí, o que vai acontecer? Vai destruir as hemácias do feto. E isso pode dar problema quando nascer o bebê, ele vai ter uma anemia profunda, vai ter icterícia pela destruição das hemácias. Então, essa é uma situação bastante grave, que chama eritroblastose fetal, certo? Vou escrever aqui, que é um nome mais complicado. Eritroblastose
blastose fetal. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem como tratar isso. Então, principalmente no momento do parto e durante a gravidez, a gente dá para a mãe um soro anti-RH. E aí, com isso, evita que ela produza os anticorpos anti-RH, já que esse soro vai ser mais rápido, então vai diminuir a exposição da mãe ao antígeno RH. Certo? Bom, gente, de alelos múltiplos, era isso que eu tinha para falar. Vejo vocês na próxima aula de genética.